Hoje eu estou ministrando essa palavra que eu intitulei Como Vencer em Tempos Difíceis. A realidade é que todo cristão enfrenta tempos difíceis. Todo líder cristão, todo pastor passa por tribulações, isso é um fato. Jesus mesmo disse, no mundo tereis tribulações. Muitas vezes existe uma propaganda enganosa, que passa a impressão que se você entregar a vida para Jesus, você não vai ter mais problemas. Não é verdade. Jesus disse, no mundo tereis tribulações, mas Jesus não parou aí. Ele disse, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então Deus quer que você possa vencer nos tempos difíceis. Qual o segredo? Ele fala, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então é importante aprender esses segredos que hoje quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar 4 princípios bíblicos de como vencer em tempos difíceis. Agora, talvez você esteja passando agora mesmo um tempo difícil, mas mesmo que não esteja, é importante você estar preparado, porque mais cedo ou mais tarde todo mundo enfrenta tempos difíceis. E a realidade é que nós somos ensinados muitas vezes pelos nossos pais, pelos nossos professores, de como alcançar o sucesso, como alcançar o objetivo, mas muitas vezes ninguém foi preparado para saber o que fazer diante de uma tragédia, da morte de alguém, de um câncer, de um acidente horrível. A pessoa simplesmente não foi preparada para saber o que fazer. E muitas vezes ela desmonta por dentro, ela entra em trepeção, às vezes até comete suicídio, porque ela nunca foi ensinada. Esses 4 princípios devem ser a sua primeira reação quando você enfrenta qualquer tempo difícil. A primeira desses 4 princípios é esse aqui, olha, não acuse a Deus, não acuse a Deus, é a nossa tendência, é acusar a Deus. Por quê? Porque nós somos ensinados por tantos anos pela religião, bem intencionada, mas errada, que tudo que acontece é do jeito que Deus mais quer que aconteça. Então um caminhão passou por cima da cabeça de uma criança. O que os líderes religiosos muitas vezes falavam para os pais? Se conforme com a vontade de Deus, né? Alguém pegou um câncer, é Deus que está querendo te ensinar uma coisa. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. Me responda uma coisa, você colocaria câncer no seu filho para ensinar ele alguma lição? É óbvio que não. Eu fico indignado. Eu conheço a Deus, eu conheço bem Ele, e eu tenho certeza que Ele não é assim. Eu sei como Ele é. Ele jamais vai colocar câncer nas pessoas, fazer acidente, esmagar. Não, mas a religião tem ensinado. Não, tudo o que acontece é do jeito que Deus quer que aconteça. Não, Deus não quer que muitos divórcios horríveis, estupros, guerras, coisas horríveis estejam acontecendo. Estão acontecendo essas coisas fora da vontade de Deus. Mas pastor, por que se Deus é todo poderoso? Por que Ele deixa acontecer? Porque Deus não quer robôs o seguindo. Quando Ele criou o ser humano, Ele o criou com o livre-arbítrio. Então se o ser humano virar as costas para Deus, que todos nós já fizemos, a Bíblia fala que todos nós já pecamos e carecemos da glória de Deus, e quando vira as costas para Deus, o que acontece? Ele abre a porta para o maligno. A Bíblia fala, não deis lugar ao maligno. Mas todo ser humano já fez isso. Por isso que a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. O maligno que traz essas coisas horríveis sobre o ser humano. É o maligno. É o maligno. O próprio Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10. É o ladrão, o diabo, que vem para roubar, para matar, para destruir. Não culpe a Deus, não acuse a Deus dessas coisas. Ele disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Olha esse texto em Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele diz, olha só, ele diz o seguinte, ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Essa palavra tentado, também é traduzida do grego, atribulado ou provado. Então ninguém ao ser atribulado ou provado, diga, sou tentado, atribulado ou provado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado, atribulado ou provado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta, atribula ou prova com o mal. Deus prova com o bem, nós vamos ver daqui um pouco. Ele prova com o bem, mas com o mal não. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda
boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. 3 João versículo 2, ele fala assim: amado, acima de tudo desejo a sua prosperidade e saúde, assim como é próspera a sua alma. Quando a sua alma é próspera, cheia de Jesus, Deus, as outras coisas vêm de reboque. Agora, interessante, Atos 10:38 fala sobre como Jesus operava. Por quê? Você quer saber como que é Deus e o que Deus quer para os seres humanos? É só estudar bem a vida de Jesus. É só estudar bem a vida de Jesus. A Bíblia fala que Jesus era o retrato perfeito do Pai, o reflexo perfeito do Pai aqui na terra. Você quer saber como é a vontade de Deus? É só estudar a vida de Jesus. Você viu Jesus alguma vez causando uma tempestade para ensinar as pessoas alguma coisa? Não. Não, você vê Jesus acalmando a tempestade, repreendendo a tempestade. Você vê o Jesus alguma vez colocando doença nas pessoas? Não, muito pelo contrário, ele sempre curava as pessoas. Você vê alguma vez algum doente chegando para Jesus para ser curado, ele dizendo: não, dessa vez não é a minha vontade de te curar, eu quero te ensinar algo, então não vou te curar. Foi isso que ele fez? Você nunca vê isso. Ele vez após vez falava a mesma coisa: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Agora, é interessante nós entendermos o seguinte: quando nós rejeitamos, né, a Deus e os princípios dele, então nós viramos as costas para Deus, nós quebramos os princípios. A Bíblia fala: não deis lugar ao diabo, e muitas vezes nós, pela nossa própria desobediência, abrimos portas para o maligno nos oprimir. Outra vez não foi nenhum pecado que a pessoa cometeu em si necessariamente, mas é porque ela vive num mundo decaído. Desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus, o mundo ficou decaído, cheio de bactérias, cheio de tudo que não presta, porque o mundo jaz no maligno. Não era assim no jardim do Éden, antes da queda. Mas olha o que Atos 10:38 diz, ele fala assim, olha esse versículo, é fenomenal. Ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andava por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Então, quando Jesus esteve aqui na terra, ele curava todos, e esses todos eram o quê? Oprimidos, direto ou indiretamente, do diabo. E eles não mudaram de papel. A Bíblia fala em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, para sempre. Ele sempre será esse mesmo. Ele quer curar todos, e o maligno ainda quer oprimir todos. A Bíblia fala: resistir o maligno, ele fugirá de você. Então, isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Agora, olha esse versículo aqui, Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. É como se ele estivesse falando: não acredite nos outros, acredite no que eu estou falando. São planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Agora, por que o maligno quer tanto que você acuse a Deus? Porque se você achar que foi Deus que trouxe aquela tragédia, ou que permitiu a tragédia, qual é a nossa tendência? É ficar magoado com Deus. Magoado com Deus. Poxa, por que Deus fez isso? E quando você fica magoado com Deus, no mundo espiritual, sabe o que você faz? Você se afasta dele. E você acaba se afastando do único que tem a solução para o seu problema. Por isso que o maligno quer que você fique magoado com ele. Quer que você acuse a ele. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte: ao enfrentar qualquer tragédia, qualquer tempestade, qualquer tempo difícil, você vai dizer: Deus não é culpado. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele me ama, Ele só quer o melhor. Eu não vou acusar Deus. Acusa o diabo, acusa o mundo decaído, acusa suas próprias falhas, acusa a sogra. Não, a sogra não. Não acusa a sogra. Mas acusa qualquer... Mas não vai acusar Deus, amém, queridos? Não acuse a Deus. Agora, esse é o primeiro segredo, tá? Deve ser nossa reação imediata ao enfrentar qualquer tribulação, não acusar a Deus. Segundo, aprenda com os tratamentos de Deus. Você fala: mas você não acabou de falar que não foi Deus? Não foi.
Então, como que é para mim aprender com os tratamentos de Deus? Isso é profundo, mas eu vou explicar. Veja esse versículo, Romanos 8, 28, ele diz o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O que ele está dizendo? Que em todas as coisas que acontecem, até aquelas coisas ruins que Deus não queria que acontecesse para você, com você, mas acabou acontecendo, e dentro dessas coisas, se você se manter íntimo com Deus, buscando a Deus, Ele vai cooperar para o seu bem. Ele é tão poderoso, tão infinito, que Ele coopera até essas coisas ruins que Ele nem queria originalmente que acontecesse com você, mas Ele vai cooperar para o seu bem. O Ashmani, um grande teólogo chinês, ele disse o seguinte: o sinal de alguém verdadeiramente espiritual é que ele entende que nada que acontece com ele é por acaso. Ele sempre vai aprender alguma lição em tudo que acontece com ele. Por isso que eu escrevi isso aqui, olha: o maligno poderá lhe atacar, mas paralelo a isso, Deus está lhe enviando profundas lições. Então olha aqui, o diabo te ataca por um lado, as circunstâncias horríveis, o mundo decaído, coisas horríveis. Deus, paralelo a isso, está te ensinando lições profundas. Então, a segunda coisa que eu estou enfatizando aqui: aprenda com os tratamentos de Deus. Toda vez que você enfrentar qualquer dificuldade, primeira reação: não vou acusar Deus, sei que Deus não é o culpado. Segundo, vou aprender: Deus, o que o Senhor quer me ensinar nisso aqui? Às vezes Deus vai falar: você abriu uma brecha, você não perdoou fulano, você ficou com amargura no coração, isso deu lugar para o diabo trazer essas tragédias na sua vida. Deus me perdoe, eu vou perdoar, eu vou atrás, vou pedir perdão, eu vou fechar essa brecha. Ou talvez Deus vai falar para você: não, você não fez nada errado, você não abriu brecha, simplesmente o diabo está te atacando e é guerra espiritual, meu filho. Você tem que resistir ao diabo, e ele vai fugir de você, e você vai virar um leão e falar: sai, capeta, da minha vida, da minha família, não aceito em nome de Jesus. Enfim, você tem que estar ouvindo o que Deus está te falando, porque paralelo a tudo que acontece, Deus está lhe enviando profundas lições. Por isso eu também escrevi isso aqui, olha: tudo poderá ser pedagógico se você for sensível para discernir a lição. Deus ama tanto você que Ele não desperdiça nenhuma oportunidade de lhe ensinar. Não é forte? Terceiro, esse aqui é muito, muito, muito importante: fique longe de toda murmuração. Isso aqui é mais importante do que você imagina para você alcançar o seu milagre. Êxodo 15, 20 a 21 diz: a profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Deixa eu te falar o contexto dessa história aqui, muito interessante. O povo de Israel havia sido escravizado 400 anos no Egito, e Deus o libertou com mão forte. O mar vermelho abriu, eles passaram por terra seca. Agora, Faraó simboliza o diabo, o Egito simboliza o mundo, o mar vermelho simboliza o sangue de Jesus. E assim como nós fomos lavados pelo sangue de Jesus e salvos, tá? E libertos do diabo e do mundo, assim o povo de Israel também passaram pelo mar vermelho. O mesmo mar vermelho que o salvou afogou os exércitos de Faraó. O mesmo sangue de Jesus que te salva também derrota todos os demônios. Aleluia. Agora, o que eles fizeram? A profetisa Miriam pegou o tamborim e começou a dançar, começaram a fazer festa. Isso é correto para o povo de Deus fazer? Corretíssimo, nós devemos fazer. Ontem mesmo eu estava num condomínio aí maravilhoso, aonde estava um life group, estava tendo uma grande festa, estavam dançando, cantando e tendo um churrasco também muito delicioso. E por quê? Porque era um culto de ações de graça que eu fui convidar a pregar, porque uma senhora aqui dessa igreja, que estava com câncer, estava com um problema gravíssimo, Deus fez um milagre, reverteu, foi curado, foi um testemunho fenomenal, e nós estávamos dançando, igual a Miriam aqui, dançando, celebrando. Mas olha o próximo versículo, que interessante. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Peraí, isso foi Deus? Foi, porque eles estavam seguindo a nuvem no deserto. Era Deus que os levou 3 dias pelo deserto, sem água. Mas por que Deus fez isso? Nós vamos entender daqui um pouco.
Mas, no momento, ninguém entendia por que Deus estava fazendo isso. Deixa eu explicar. Deus não prova com o mal, mas às vezes Deus prova com o bem. Você vai ver que isso aqui foi um teste que Deus estava fazendo e provando eles com o bem. Vou te mostrar. Mas muitas vezes nós não compreendemos isso, nós não entendemos por que isso, Deus. E nessa hora a tendência nossa é murmurar. E tenha muito cuidado, porque quando você murmura, você está virando as costas para Deus, você está abrindo para o maligno. Você não quer fazer isso. Isso é um engano muito forte do maligno. Olha o que acontece, olha o que a Bíblia fala. Próximo versículo, 23. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Então a nuvem está indo 3 dias sem água, e a criancinha fala para o seu pai: papai, estou com sede. Meu filho, já até o 3º dia sem água, e aqui a água dentro do odre, né, que era a garrafa feita de pele de animais, ele falou: está quase acabando, aguenta só mais um pouquinho, meu filho, porque está acabando essa água. Mas de repente eles veem um oásis, a nuvem para bem em cima daquele oásis. Yes, ainda bem, obrigado Deus. Eles foram correndo e começaram a beber água aí. Ainda bem que não tem ninguém aqui perto, né? Cuspiram fora a água. Eu não vou beber essa água amarga. Mas a nuvem parou aí. A nuvem... Olha como eles não acreditavam na bondade e no amor de Deus. A nuvem parou aí, não foi por nada que a nuvem parou aí. Mas eles cuspiram fora a água, rejeitaram, murmuraram. E a Bíblia fala que falaram mal contra Moisés. Moisés não tinha culpa, estava só seguindo a nuvem. Interessante, não? O líder sempre paga o pato. Falaram mal contra Moisés, murmurando, tendo atitude horrível contra Deus. Agora olha os próximos versículos. Então Moisés clamou ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore e lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Isso não foi o melhor de Deus, viu? Vou te mostrar daqui um pouco, isso foi um milagre paliativo. Agora aqui está o segredo. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Olha, os provou, ele não prova com mal, mas com bem ele prova. E disse, aqui está o segredo, ele mostra o segredo aqui: se ouvires atento a voz do Senhor. Não estavam ouvindo, não estavam seguindo a nuvem parou em cima da água amarga, eles rejeitaram, não aceitaram beber. E fizeres o que é reto diante dos seus... Eles não estavam fazendo o que é reto, estavam reclamando, murmurando, cuspindo fora. E deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Que tem a ver as doenças do Egito? Tem tudo a ver, vou te explicar. O povo de Israel antes moravam aonde? No Egito, à beira do rio Nilo. E tanto eles como os egípcios bebiam a água do rio Nilo, que estava, e até hoje está, cheio de parasitas e causava doenças intestinais, doenças no estômago e enfermidades. Então, eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído de dentro deles. E Deus os levou para beber essa água amarga, porque essa água amarga, inclusive esse lugar Mara, quando eu levo pessoas para o Egito e para Israel, eu sempre vou lá em Mara, já fui lá muitas vezes, e eu amo ir para lá. Por quê? Porque esse lugar existe até hoje, e o efeito daquela árvore que milagrosamente causou a água ficar doce, depois o efeito passou, e a água é super amarga lá mesmo. Só que os cientistas já fizeram análise dessa água, ela é 100% potável. Ela é muito boa para beber. Por que ela é tão amarga? Porque ela está cheia de remédio. Ela está cheia de minerais medicinais. Um dos minerais que ela tem é dolomita. Outro é magnésio. Dolomita ajuda em muitas áreas da saúde, inclusive para regular as batidas do coração para quem vai caminhar muito tempo no deserto. O magnésio é muito bom para curar de doenças intestinais e do estômago. E Deus estava levando eles para tomar um remédio, por isso que a nuvem parou lá em cima. Não precisava ser um cientista para entender isso. Deus queria que eles bebessem essa água. Escuta bem, olha só que coisa interessante.
Por isso que Deus provocou a sede. 3 dias sem água. Por quê? Porque até as crianças eram para tomar esse remédio. Era para todo mundo estar com sede. Então vamos tomar o remédio agora. Então esses 3 dias sem água era para o bem deles. Era para poderes melhor aproveitar o remédio. Mas o que fizeram? Não passaram a prova. Não passaram. Botaram o pé no chão. Reclamaram. Murmuraram. Exigiram um milagre paliativo. Não foi o melhor de Deus. Deus mandou jogar a árvore. A água ficou doce. Temporariamente, mas eu creio que também, enquanto ela estava doce, ela havia perdido também temporariamente seu valor medicinal. Eles não receberam o melhor de Deus. Por isso que ele falou, se você fizer essas coisas, vocês não vão ter essas doenças. Porque eles haviam saído do Egito, mas as doenças do Egito ainda estavam dentro deles. Egito simboliza o mundo. Quantos cristãos já saíram do mundo, já nasceram de novo, mas o mundo ainda está dentro deles. Eles ainda têm atitudes, resquícios do mundo, atitudes avarentas, atitudes egoístas, atitude de brigar, de discutir em casa, de falta de amor. O mundo ainda está lá dentro e Deus está querendo te curar. E Deus vai te dar o quê? Água amarga, é remédio. Às vezes esse remédio vem na forma de alguém com muito amor e carinho te dando um conselho que você não gosta. Tenha cuidado para você não cuspir fora a água amarga. Às vezes, viu, jovem? Às vezes é seu pai, sua mãe que está te falando algo por seu bem. Mas, não, ele nem é cristão, não vou nem aceitar. Não cuspa fora a água amarga. Seus pais, Deus está querendo usar os seus pais para te dar um remédio. Se toque, seja mais quebrantado, seja mais humilde. Viu, marido, viu, esposa? Muitas vezes é o seu cônjuge que fala, amor, Deus está te dando água amarga. Talvez é o líder do Life Group dizendo, irmão querido, não haja assim. Aceite alegremente a água amarga. Não vai cuspir fora, não vai murmurar, não vai ter atitude ridícula, errada. Porque aí você está perdendo o melhor de Deus. Eu sei que você não quer perder o melhor de Deus. Isso é tão profundo e tão importante. Agora, veja o próximo versículo. Olha só o próximo versículo aqui. Versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Olha só, depois que eles fizeram toda essa murmuração, e reclamaram, e Deus virou água doce, aí a nuvem sobe. Uai, nós não vamos acampar aqui? Não. A nuvem sobe e vai lá bem pertinho, o que tinha? Elim, 12 fontes de água doce. 70 palmeiras, é como Deus estivesse falando, eu preparei tudo para vocês. Primeiro provoquei uma sede, para vocês tomarem um remédio. Aí, se vocês tivessem tomado o remédio, olha o que eu já tinha preparado aqui. 12 fontes de água doce, 70 palmeiras, talvez até água de coco. Eu preparei tudo para vocês aqui. Mas agora não tinha graça mais, que já tinham batido o pé, receberam um milagre paliativo, já tinham bebido água doce aqui. Eu imagino que quando a nuvem chegou lá, tinha essas aqui pertinho, tinha 12 fontes de água. Imagino que eles ficaram com tanta vergonha, mas não aprenderam a lição, infelizmente. Eles não aprenderam isso, porque eles não aprenderam a tomar a água amarga com alegria. Olha só, as correções vindas do Senhor poderão ser amargas, mas sempre trarão a cura que a sua alma mais precisa. Isso é tão importante, tão importante. Por isso eu quero enfatizar, aprenda a beber a água amarga, sem murmurar, e a sua vitória se manifestará. Agora, o povo de Israel, infelizmente, não aprenderam a beber água amarga, não aprenderam a lição, não passaram a prova. E eles ficaram no deserto, 40 anos, rodando dentro do deserto. Você sabia quantos dias demora de ir para o Egito, até Israel, passando pelo deserto de Sinai? Menos do que 40 dias. Mas em vez de ficar 40 dias, ficaram 40 anos. O deserto vai vir para todos nós. A grande pergunta é, quanto tempo você vai ficar no deserto? Quanto tempo? Jesus também foi para o deserto. Foi levado pelo Espírito para o deserto, mas ele ficou 40 dias. A pergunta é, quanto tempo você vai ficar no deserto? As suas atitudes vão determinar a duração do seu tempo no deserto.
É você que decide. Será de 40 dias ou de 40 anos. Agora, o quarto grande segredo, princípio bíblico para vencer em tempos difíceis, realmente é nesse quarto segredo que a vitória é manifesta. Os primeiros 3 foi para preparar o seu coração, preparar o ambiente para você poder liberar sua fé e realmente tomar posse do milagre. Então, o quarto, que é onde o milagre acontece, tá bem? É esse aqui, olha: persevere na fé e tenha toda a alegria. Por quê? Porque a Bíblia ensina o seguinte: que é pela fé que você vai vencer o mal. É pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, como que a gente vai liberar a fé? Em cima das promessas de Deus. A Bíblia tem mais do que 8.000 promessas. Essas promessas não estão lá só para encher as folhas da Bíblia. Só que elas não vão acontecer na sua vida automaticamente. Só porque você entregou a vida a Jesus, agora todas as promessas vão acontecer. Não, a Bíblia fala que você tem que proativamente tomar posse dessas promessas. Olha o que ele diz em Hebreus 6,12. Eu amo esse versículo. Para que não vos torneis indolentes. É uma palavra, palavra erudita que significa preguiçoso espiritualmente. Você não pode ser preguiçoso espiritualmente, tem que achar as promessas na Bíblia, são mais do que 8.000. Não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, outra palavra que pode ser traduzida, essa palavra do grego é perseverança. Pela fé e pela perseverança, você vai herdar ou tomar posse das promessas. Agora, o que você faz? Diante de qualquer problema, você tem que achar a promessa que resolve aquele problema. Aí você ora em fé, crendo que naquele momento Deus já te respondeu, em cima da promessa, que Ele não falha, Ele não mente. Então você ora em fé, em cima da promessa, escuta bem. Aí no mundo espiritual, a Bíblia fala que se você orar em fé, em cima da palavra, da promessa, Ele já te deu a resposta, só que ela talvez não materializou ainda, ela está no mundo espiritual. Aí a Bíblia fala que se você ficar louvando a Deus e se alegrando, aí aquele milagre, mais cedo ou mais tarde, se você perseverar na fé, louvando e alegrando, aí ele vai materializar na sua vida. É assim que funciona. Vez após vez eu tenho visto acontecer na minha vida, a ponto que já fazem muitos anos que eu tenho minhas listas de promessas e pedidos de oração que eu faço. Quantas vezes eu já sentei com minha esposa: amor, vamos orar sobre isso, olha essa promessa aqui, vamos aplicar a fé, vamos declarar. Aliás, é uma coisa que eu faço todo santo dia, pela graça de Deus. Todo santo dia eu vou para minhas listas de promessas e declaro pelo menos uma ou mais delas. E eu declaro essas promessas e eu vou falando e eu vou declarando, tomando posse, porque eu acredito demais nisso. Isso é um grande segredo. Outro grande segredo, como eu já disse, uma vez que você orou em fé, fica louvando e tendo toda a alegria. Por favor, diga: toda a alegria. Olha o que ele diz aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante. Meus irmãos, tende por motivo toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficiente. Você quer que sua fé seja em nada deficiente e que sempre você vai alcançar o milagre? Ele diz que o segredo é ter toda a alegria no meio da provação. No meio da pior provação, você ter toda a alegria. Você diz: peraí, pastor Eibe, você está dizendo que a pior tragédia, a pior provação está acontecendo, e é para eu ter toda a alegria, ficar rindo para as paredes, ter toda a alegria? Não, não estou dizendo isso. É a Bíblia Sagrada que está dizendo isso. É a palavra de Deus. Agora, isso é um segredo. O povo do mundo não dá conta de fazer isso. Só se você estiver agindo no sobrenatural. No sobrenatural. Deixa eu contar uma experiência que eu tive. Quando eu comecei a pastorear a igreja lá em Santarém, eu tinha uns 22 anos de idade, solteiro, e eu pisei muito na bola. Aliás,
ainda tenho tanto para aprender. Mas naquela época eu tinha mais ainda para aprender. Eu falhava tanto, mas Deus teve misericórdia, porque minha motivação era pura. Eu queria ganhar vidas e cuidar bem delas. Eu queria que a igreja crescesse, não para ficar famoso, mas para ganhar vidas, para cuidar bem delas. E Deus, na sua misericórdia, depois de muito sofrimento, muita oração, muito jejum, muitas falhas, mas Deus, na sua misericórdia, começou a crescer a igreja. E a igreja foi crescendo. Hoje ela tem, eu ainda tenho o privilégio de supervisionar lá, ela tem dezenas de milhares de pessoas, aquela uma igreja. Mas além dela nós temos mais 400 igrejas na região. Algumas são bem grandes nas cidades lá perto, outras são pequeninhas, igrejas ribeirinhos, mas são mais do que 400 igrejas. É muito lindo o que Deus fez. Mas, enquanto ela estava pequena, ela não estava incomodando o império das trevas muito, tudo bem. Mas quando ela começou a crescer, meu irmão, nós começamos a incomodar as estruturas da religiosidade tradicional. Santarém é uma cidade antiga, tem mais do que 380 anos de idade. E quando ela começou a crescer, nós começamos a ser veementemente perseguidos. E a gente ficava amando, perdoando, falando bem, vamos em frente. Mas um dia, eu nunca vou esquecer, alguém deixou um jornal lá em casa. Leia isso. Aí, tá, tchau, obrigado. Aí eu peguei o jornal, eu estava ainda em pé na sala, lendo, vi meu nome. Aí eu não acreditei. O jornal, não era um jornal principal da cidade, mas um dos jornais da cidade, falando horrores sobre mim, mentiras, o meu nome, mentindo sobre mim, e eu lendo aquilo, eu fiquei com uma tentação tão grande de entrar numa depressão. Por quê? Eu pensei, meu Deus, eu estou aqui dando minha vida, meu sangue, minha juventude, aqui no meio da Amazônia, amando, cuidando de vidas, dando tudo que eu tenho, e assim que eu sou retribuído, mentindo sobre mim. Sabe, eu senti tão horrível. Mas na medida que eu lia o artigo, quando eu estava terminando de ler, o Espírito Santo já estava me lembrando de 2 textos. O Espírito Santo me fez lembrar de 2 textos rapidamente na minha mente. O primeiro é esse aí, Tiago 1:2. Tende por motivo toda alegria ao passar de provações. Toda alegria. Eu não estava com vontade de ter toda alegria. Eu estava com vontade de chorar. Estava com vontade de falar, puxa, é assim que eu sou receber e tal. Mas a Bíblia que falava, para ter toda a alegria. Aí o outro texto que eu lembrei era aquele lá do Sermão do Monte, onde Jesus disse assim: quando mentindo falarem todo o mal sobre vós, alegrai-vos naquele dia. Alegrai-vos e pulai de alegria, porque assim falaram mal dos profetas que vieram antes de vós. E eu falei, uau, é isso. Na mesma hora eu terminei de ler o artigo, o Espírito Santo já tinha me falado desses 2. Eu peguei o jornal, lembro que tinha um balcão bem longe assim, eu joguei o jornal em cima do balcão, e eu vou obedecer a Deus. Comecei a pular e dançar e rir. Obrigado, Senhor, aleluia, aleluia. Obrigado pelo privilégio de sofrer perseguição pelo teu nome, aleluia. Eu estava com vontade de fazer isso? Não. Mas pelo Espírito Santo você pode fluir no sobrenatural. E aí eu levei o assunto para a igreja, mandei a igreja toda dançar comigo, aleluia. É verdade. E a igreja toda dançou comigo, nós nos alegramos. Depois, nós já tínhamos um canal de televisão em Santarém. Eu peguei o diretor do canal de televisão, que é um irmão da nossa igreja, e nossa televisão, a televisão da igreja, Canal 7, TV Amazônia. E eu levei ele para falar com o dono do jornal. Porque a gente poderia ter massacrado aquele jornalzinho com a nossa televisão. Mas não fui fazer isso. Temos que retribuir com amor. Nós fomos falar com ele. Falar, por que você fez isso? É uma mentira. Ele falou, não, eu nem soube que colocaram isso aí. Não me perdoe e tal. Legal. E fizemos a paz e andamos em amor. E Deus foi revertendo a situação naquela cidade. E tudo mudou. A igreja ficou explodindo em crescimento. Crescendo. Depois eu mudei com uma equipe grande para Fortaleza. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu voltei para Santarém.
eu fiquei tão constrangido com o amor, com o carinho que eu fui recebido. Lá no aeroporto mesmo, o prefeito me viu de longe. Meu pastor, ele não era da nossa igreja não, mas meu pastor, o que o senhor está fazendo? Que o senhor só fica cada vez mais jovem. Me fale o nome desse chá que você está tomando. Eu falei, quer saber mesmo, senhor prefeito? Ele falou, quero. Eu falei, o nome do chá é Jesus. E aí eu falei de Jesus para ele. E a Rede Globo, local, regional lá, veio entrevistar. E todo mundo falando e com carinho. Eu fui com os amigos na churrascaria. E aí, quando nós fomos pagar a conta, falaram, não, pastor, não paga aqui não. Então, fui pagar o estacionamento do carro, a dona do estacionamento, não paga. E eu, uau, que amor, que carinho. Fiquei até hoje é assim quando eu vou para Santarém. Fico constrangido com o amor e o carinho. Mas porque Deus reverteu a situação. Eu sempre volto e lembro quando alegra com toda alegria. Sabe? É nos momentos mais difíceis se você liberar a fé e se alegrar. Nos momentos mais difíceis. Esse é um grande segredo. Eu lembro de uma outra vez, isso aqui ainda mais atrás, quando a igreja era bem pequena ainda. E eu e minha esposa, eram recém-casados, nós fizemos a lista das promessas. Lista de coisas que a gente estava aplicando fé para receber. A primeira coisa, porque tanto a família dela como a minha já era convertida, mas nós tínhamos ainda alguns parentes que não haviam convertido. Então a conversão do fulano, da fulana, e aí as promessas aqui na Bíblia. Aí nós fizemos no caderno, assim, é muito legal. Um dia desse eu achei esse caderno velho, foi muito legal. Aí outro pedido de oração, para o crescimento da igreja, para ganhar mais vidas para Jesus. E aí as promessas sobre o crescimento da igreja. Aí sobre nossas finanças, porque os primeiros 10 anos que eu trabalhei como pastor lá em Santarém, eu não recebia um centavo da igreja. Eu vivia da minha herança e de ofertas que amigos dos Estados Unidos enviavam para mim. Por mais do que 10 anos, trabalhei sem receber nada, só amando, dando minha vida. Então, eu estava recém-casado, nós ainda não recebíamos nada da igreja, e nós colocamos lá também para Deus suprir e receber tanto pela fé, e colocamos lá as promessas. Aí eu falei para minha esposa, amor, eu tenho orado, eu sinto que Deus também quer nos dar um carro novo, porque eu tinha um Gol velho, e aquele Gol estava ocupando muito meu tempo na oficina mecânica. E muito tempo, toda hora na oficina mecânica. Aquele Gol agia como todo bom crente deve agir. Sabe por quê? Porque onde ele parava, ele pregava. Ele era um verdadeiro maestro, em cada esquina era um concerto. Mas eu falei, amor, Deus não quer que eu ocupe tanto tempo na oficina mecânica, eu preciso ter meu tempo para pastorear as pessoas, para amar, para orar, para preparar as pregações. Então, vamos orar. Eu creio que Deus quer nos dar um carro zero, não para a gente ficar exibido, mas porque para não precisar de preocupar mais em levar carro para a oficina. E em Santarém, naquela época, tinha muitas ruas que não eram asfaltadas, cheios de areião, e o carro atolava. Eu falei, eu não quero um carro que fica atolando, eu quero um carro zero e com motor 1.8, pelo menos. 1.8, porque eu quero um motor possante que vai passar pelos areiões. Então, amém, você crê também? Eu creio. Aí então pegamos os versículos lá, que prometem que Deus vai suprir nossas necessidades, nós colocamos aquele pedido. Aí dia após dia, eu e ela, agradecendo, louvando, e se alegrando. E um por um foi acontecendo, os parentes foram convertendo, a igreja foi crescendo, Deus foi cuidando de nós, só o carro que não vinha. E eu tinha combinado com ela, não vamos falar para ninguém, é entre eu, você e Deus, não fala para ninguém que nós estamos aplicando fé para esse carro, porque a nossa fonte é Deus, Deus que vai cuidar disso, não sei como, mas Ele vai cuidar. Então depois de muitos meses alegrando e agradecendo a Deus, eu pensei, eu acho que foi até o diabo que pôs esse pensamento, talvez a gente tenha que falar, né, para os irmãos saberem que a gente está aplicando fé. Aí eu não aceito essa mentira do diabo. Deus que é nossa fonte, Ele vai cuidar disso. Vamos ficar só louvando, perseverando. Diga perseverando. Não é tão fácil, mas ficamos perseverando. Aí já tinha passado muitos meses.
E um dia eu estava com a Andréia, era mais ou menos 1h30 da tarde, aquele sol quente, a gente passando pelo um areião, acho que a gente foi fazer uma visita, e o carro engatou na areia e estancou o motor. Aí fui pegar, também não pegava o motor. E lá na frente tinha um asfalto pertinho. Eu falei, amor, você nem que tem que descer do carro, porque, olha, eu vou colocar ele em ponto morto aqui, eu seguro a mão no volante, eu vou empurrar o carro lá para o asfalto, aí eu dou um empurrão, eu pulo para dentro do carro e solto a embreagem. Já fiz isso muitas vezes, funciona. Realmente, eu já era craque nesse negócio. Aí eu falei, você nem tem que descer do carro. Então, eu coloquei minha mão no volante lá, fui empurrar o carro, e por causa da areia, ele estava grudando na areia, ele quase não mexia. Eu falei, apesar dos músculos grandes, eu falei, amor, eu vou precisar da sua ajuda, me perdoe. Ela é muito espiritual. Ela falou, claro, amor. Ela desceu do carro e foi empurrar. Só que eu empurrava daqui, ela empurrava dali, e ele ainda quase não estava mexendo. Eu falei, amor, nós vamos ter que sincronizar nossos empurrões, tá? Quando eu gritar 1, 2, 3, você empurra, tá? Tá tudo bem. Ela estava lá atrás, e eu aqui com a mão no volante empurrando aqui. 1, 2, 3. Aí ele estava quase saindo. Aí ele voltava. Quase, amor, quase. Eu vou lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Eu não sei quantos 1, 2, 3. Mas foram muitos que eu fiquei gritando. E quando eu estava gritando 1, 2, 3, o diabo começou a jogar mentira. Ele falou, olha esse estado. Você está colocando a sua esposa nesse sol cáustico. Realmente, o sol da Amazônia, 1h30 da tarde. Na Amazônia, não sei se você já viu lá na Amazônia, você soa, você pode estar debaixo de uma árvore na sombra, você está derretendo. Imagina no sol, numa areia quente, né? Eu até costumo dizer, lá no norte é até mais fácil ganhar vidas para Jesus, porque a gente fala assim, o inferno é mais quente ainda. Aí todo mundo, então quero aceitar Jesus. Mas o diabo jogando mentira, né? Tá vendo? E esse negócio de fé não funciona. Como que vai funcionar se você não falar para ninguém que você está aplicando fé para um carro? Isso não vai funcionar, isso não dá certo. Mentira. Mas eu sabia que era o diabo. Então eu ignorei, só fiquei gritando 1, 2, 3. Aí de repente outra voz veio. Essa voz não veio de fora, essa voz veio de dentro, porque é lá dentro que mora o Espírito Santo. E ele falou, é agora, meu filho, é agora, é nesse instante. É agora o que, Senhor? Ele falou, ele fez me lembrar desse texto. Tiago 1, mostra aí, olha só. Ele diz, meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança, para que sejais perfeitos, íntegros. Ele falou, você quer que sua fé seja lá em cima, sem deficiência, e esse carro novo se manifeste? Ele falou, é nesse momento, no momento mais difícil, que você tem que ter toda a alegria. Quando essa revelação veio, eu estava empurrando, gritando 1, 2, 3, quando a revelação veio, eu fiz assim, yes! Aí eu fui correndo onde estava minha esposa, eu falei, amor, é agora. Ela falou, amor, você está tudo bem? Ela pensou que o sol tinha me feito mal. Eu falei, amor, claro que eu estou bem, Deus acabou de me revelar uma coisa poderosa. E eu falei para ela, e ela pegou rapidamente, ela entendeu. E eu falei, então vamos ter toda a alegria agora no momento mais difícil. Diga, no momento mais difícil, ter toda a alegria. E foi o que nós fizemos, nós começamos a dançar naquele, ainda bem que não tinha ninguém por perto, porque eles teriam falado, esses dois são doidos, lá naquele sol quente, naquela areia. Obrigado, Senhor, o carro 0, 1.8, aleluia, obrigado, já é nosso, aleluia, e dançando e alegrando. Depois que nós dançamos muito, eu falei, vamos empurrar de novo o carro, né? Aí vamos lá, 1, 2, 3. Agora, na segunda contagem, 1, 2, 3, estava passando um irmão no carro assim, de longe, ele, oi pastor, eu falei, oi, ele falou, quer ajuda? Eu falei, quero. E ele veio, ajudou a empurrar, pegou, aí eu pulei dentro do carro, pegou no tranco. Passou poucos dias, e eu vou te contar, mas antes, deixa eu te mostrar esse segredo que eu quero que você leve isso, medite nessas verdades. Olha só, eu fiz questão de anotar para você, para fixar dentro do seu coração. A alegria no meio da tribulação é uma demonstração da fé, da verdadeira fé que toma posse
do sobrenatural. É importante louvar a Deus em fé antes, esse é muito importante, antes de ver a resposta de oração materializada. Essa alegria e esse louvor perseverantes são sinais da fé autêntica. A fé verdadeira sempre trará a manifestação do seu milagre. Gente, pouquíssimos dias depois que nós estávamos dançando lá, no sol quente, poucos dias, o empresário chega para mim, o empresário da igreja, e fala assim: pastor, eu tive um sonho bem estranho. Nesse sonho, eu me vi te dando a chave de um carro zero. Pastor, você acha que esse sonho é de Deus? Seriamente, ele fez desse jeito. Eu queria falar assim: bem-aventurado és tu, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou. Mas eu não podia falar isso, porque eu lembrei do trato que eu tinha feito com a Andréia. Falei: ninguém pode saber, só eu, você e Deus, da nossa aplicação de fé aqui. Então quando ele falou: você acha que é de Deus? Eu falei: amado, eu não posso te dizer se é de Deus. Você que tem que orar para saber se é de Deus ou se não é. Aí ele voltou poucos dias depois e falou: eu orei, pastor, é de Deus. E eu acabei de comprar um carro zero para mim. Naquela época, o carro era o melhor carro do Brasil, que ele tinha acabado de comprar para ele, o carro, o Ômega. Não sei quem lembra do Ômega, é lindão. Eu acabei de comprar esse Ômega, e eu tenho um outro carro seminovo. Então eu pensei o seguinte, porque eu quero comprar um outro, ele sempre ficava com 2 carros, vou comprar um outro carro zero, e então eu vou te dar esse carro seminovo. Tá bem, pastor? Falei: irmão, faça como Deus te dirige. Ele não me deu naquele dia, passou mais alguns dias, ele chegou para mim: pastor, eu não vou te dar o carro seminovo. Eu falei: beleza, querido. Não falei para ele, mas por dentro eu pensei: minha fonte não é homem, minha fonte é Deus, eu estou confiando em Deus. Eu falei: beleza, não tem problema, querido. Ele falou: não, mas sabe por que eu não vou te dar o carro seminovo? Eu falei: por quê, irmão? Ele falou: porque eu comecei a passar mal, pastor. Passar mal. Aí eu fui orar: Deus, por que eu estou passando mal? E Deus falou comigo, pastor. Deus falou assim: no sonho que eu te dei, você estava dando a chave de um carro zero para o meu servo. Então ele falou: então, pastor, vou ter que te dar um carro zero. Aí eu falei: amado, se for para o bem da sua saúde... Estou brincando, não falei isso não. Mas, seriamente, eles me levaram lá para a concessionária de carro. Sabe aqueles carros que ficam no vidro? Eles falaram: nós estamos pensando nesse aí. E era um carro zero. Ele não sabia de nada da minha oração. Nada. Sabe qual o tamanho do motor do carro? 1.8. E eu lembro que eles abriram um dos painéis do vidro, colocaram rampa, e eu entrei lá dentro do aquário do vidro. E eu desci a rampa com o carro zero. E uma alegria tão grande. Não era, Deus sabe, não era por causa do carro zero principalmente. Isso era uma bênção, isso é bom. Mas não era o principal. A alegria que surgiu no meu coração, porque eu falei: ninguém vai me falar que a fé na palavra de Deus não vai funcionar, porque ela funciona poderosamente. Ela funciona para a sua vida, para a sua família, para as suas finanças, para o seu futuro. A fé na palavra de Deus é poderosa. Você recebe isso? Dê para Jesus uma forte salva de palmas.